pai, que já é falecido, ele faleceu muito jovem, faleceu com 54 anos, em virtude de problemas derivados da obesidade. Então, o ano em que ele faleceu foi um ano muito decisivo para mim, que já era obesa. Aos 30 anos eu já era obesa, já tratava hipertensão e já tinha tido 3 derrames oculares, que são aqueles sangramentos oculares que acontecem por conta de picos de pressão. Então, com o falecimento do meu pai, eu tomei a decisão de que eu iria tentar traçar um caminho diferente para mim. Tentei os métodos convencionais, dieta e exercício, só que eu nunca alcançava o resultado esperado, né? E aí eu decidi procurar alguns outros especialistas, entre eles o endocrinologista, para verificar se eu tinha alguma questão hormonal ali, né, que eu não estivesse percebendo. E isso se confirmou. Tanto é que para você fazer cirurgia bariátrica, via de regra, se você tiver com uma equipe responsável, você precisa do aval de pelo menos 5 profissionais diferentes. Um deles é o endócrino. Então você vai encontrar um endócrino, você vai encontrar um nutricionista, você vai encontrar um cardiologista, um pneumo e um psicólogo também. Isso sem falar no próprio cirurgião. Então, a gente precisa do aval, do aconselhamento favorável, positivo desses 5 profissionais para a gente conseguir fazer a cirurgia. Ainda existe aquela falsa crença de que a bariátrica é o caminho mais fácil, quando na verdade não é não. E a segunda era por conta da minha idade, eu era muito jovem, as pessoas acreditavam, é só fazer uma dieta, é só fazer um exercício. Só que isso não se aplica a todo mundo. E é muito complicado, porque é meio que uma ideia que está no imaginário popular. Só que quando a gente para e se dedica um pouquinho a estudar, a ler a respeito, a gente vê que os organismos eles são diferentes e nem todo mundo vai conseguir alcançar os objetivos pelo método convencional, vamos dizer assim, do fazer dieta e exercício. Vai fazer 8 anos em em agosto desse ano, vai fazer 8 anos. A mais significativa pra mim é o fato de que eu não tenho dor de cabeça todo dia. Essa é a mudança mais significativa? Sim. Não foi estético, foi qualidade de vida. E assim, pra quem sofre com os efeitos da pressão alta, porque tem a pressão alta silenciosa, pessoas que já não sentem mais esses efeitos, mas eu sofria. Então, eu tinha dor de cabeça todos os dias. Dormir não adiantava, alguns remédios já não adiantavam mais, então eu tinha que fazer o acompanhamento da pressão. Isso sem falar na questão da própria mobilidade, a gente fica mais cansado ao executar tarefas simples, tem a situação que sim, é estética também. Se, por exemplo, eu queria comprar uma roupa, a gente, na época, né, há 8 anos atrás, a gente não tinha uma série de alternativas que tem hoje com esse monte de aplicativo que oferece roupas mais joviais para pessoas que têm tamanhos maiores, plus size, né, e tudo. Então, na época, eu tinha que me conformar em me vestir como uma senhora. Por quê? Porque só tinha esse tipo de roupa para quem estivesse acima do peso. De 110, 115 quilos. E eu acho que já cheguei a pesar mais. Só que teve um momento em que eu só decidi evitar as balanças. E eu sei por conta do tamanho das roupas. Eu já cheguei a usar manequim 52, 54. E aí, eu não sou alta, né? Eu tenho 1,63 m. Obviamente, eu devo ter pesado mais do que isso. Eu tenho essa ideia de peso, de controle, porque eu precisei me pesar na época da cirurgia e eu já estava ali por volta dos 110, 115 quilos quando fui operar. Tive aquela recomendação que as pessoas imaginam que é de praxe. Você tem que perder peso para fazer a cirurgia. Não, isso não aconteceu comigo. Eu fui perdendo peso por opção mesmo. Não foi necessariamente uma recomendação médica. Por quê? Eu já estava pré-qualificada para fazer essa cirurgia por conta da hipertensão. E a cirurgia ela é estética. A bariátrica é, hoje em dia, um dos tratamentos mais eficientes no controle da pressão alta e do diabetes. Reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, inclusive. Eu tive uma perda de cerca de 40 quilos. E eu tive aquilo que é, inclusive, questionado por alguns especialistas da área, que é o regânio.
Eu fiquei com cerca de 66 quilos e uma aparência muito doentia. A gente perde peso muito rápido. E aí, 2 anos depois, eu tive um reganho de mais ou menos... Varia entre 4 e 6 quilos, depende muito da época do ano. Porque eu acho que isso acontece com qualquer ser humano normal. Tem épocas que a gente come mais, malha menos, enfim... as festas, né? Vem aí festa junina e eu provavelmente vou dar uma engordadinha. Mas a verdade é que eu tenho muito medo de engordar de novo. Eu não quero ter dores de cabeça todos os dias de novo. E essa decisão, ela é muito, muito pessoal, porque eu não sei o que motiva as outras pessoas, só posso falar por mim. E como eu não quero voltar para aquele estado de jeito nenhum, então eu redobro meus cuidados quando eu acho que eu estou pisando na bola. Quais são os cuidados que você redobra? Primeira coisa é a alimentação, porque não adianta, é quase que lógica matemática. O meu estômago, se eu forçar ele novamente, ele vai distender e eu vou voltar para um tamanho original de estômago. Então a cirurgia não vai ter adiantado de muita coisa. Eu vou voltar a absorver, não de forma idêntica, mas eu vou voltar a absorver um grande volume de calorias e isso vai alterar o meu peso, principalmente para pessoas como eu. E por que pessoas como eu? Eu sou relapsa no quesito malhar. Eu ainda tenho muitos pontos de flacidez no corpo porque eu não me dedico a exercícios físicos e reconheço que isso é um problema. Eu não tenho tempo, rotina corrida, eu tô trabalhando e fazendo faculdade ao mesmo tempo. A gente tem N desculpas para nós mesmos, mas eu reconheço que é uma falha. E estou muito, muito disposta a mudar isso. Eu preciso de variedade, mas uma variedade que seja satisfatória. Eu sempre vou tentar comer uma porção de fruta no café, que aqui no caso tá uma porção para 2, 3 pessoas. Eu não consigo comer, por exemplo, uma porção desse tamanho e ainda assim comer os outros itens. E no meu caso, variedade é muito importante, variedade de itens. Preferencialmente pão careca sem o miolo. Às vezes um pão, às vezes meio pão. Quase sempre acompanhado de um ovo. Se eu não comer a fruta, eu posso substituir isso por um copo de iogurte. Mas eu tenho uma preocupação quando eu vou consumir iogurte. Diferentemente das frutas, os elementos industrializados, eles têm na maioria das vezes adição de açúcar. E esse açúcar, ele é prejudicial para mim. Em que sentido? Eu desenvolvi uma síndrome que chama síndrome de dumping. É comum para quem faz bariátrica. Que é quando você tem uma reação muito forte ao consumo de açúcar e doces industrializados. É como se eu tivesse rapidamente uma crise de hiperglicemia. Lembra muito uma crise de abstinência. Não só a carne vermelha, mas você vai encontrar elementos regulares como feijão, o arroz. Eu dou preferência aqui em casa para o arroz parborizado, mas eu poderia tranquilamente estar usando o arroz integral. As pessoas podem pensar que é por conta da dieta, por manter a perda de peso. Não, é por conta da oferta de nutrientes. Mas eu não gosto do sabor do integral, então eu opto pelo parborizado, que seria a segunda melhor opção. Sempre uma salada, mas diferentemente do que as pessoas pensam, eu não posso comer muita salada. Por quê? Porque a salada é uma tática para quem quer emagrecer. Sim. E aí ela ocupa muito espaço no estômago, mas vai te dar a sensação de saciedade, só que ela não necessariamente vai te dar calorias e carboidratos necessários. Então eu posso comer salada, mas eu não posso comer muita salada, porque senão eu não consigo comer as outras coisas que eu preciso, que é o arroz, o feijão, a carne, né, a proteína. Eu faço lanche de manhã, eu faço lanche à tarde. Eu tento manter alguma coisa no estômago de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. E aí é aquela história, mas eu tenho que verificar o que são esses lanches. Você come fritura, você come coxinha, você come coisa de padaria? Como? Eu só não posso comer isso todo dia. E não posso comer em excesso. Assim como mulheres costumam ter tendência maior a desenvolver doenças, como é o caso da osteoporose. Então, você vai ter determinadas situações que se aplicam
a mim enquanto indivíduo, e aí eu não posso querer ter um corpo como, por exemplo, de uma modelo super jovem que vem de uma família que geneticamente é uma família magra. Até porque a minha família não é assim, como eu falei, meu pai era obeso, minha mãe também não é magra. E aí eu não tenho esse biotipo. Não adianta eu ficar me torturando achando que eu tenho que perder esses 13 quilos, aí viver neurada com isso, né? As pessoas também às vezes acabam caindo naquela velha história de que porque a pessoa é gordinha ela não tem saúde. Ou porque a pessoa visivelmente está um pouco acima do peso, ela não tem saúde. Isso não é real. Mas as pessoas precisam tomar uma decisão pautadas naquilo que elas conseguem experienciar ou conseguem absorver das experiências alheias. Porque quanto mais informações elas tiverem, melhor vai ser a capacidade delas de tomada de decisão. E aí ela vai pensar na situação particular dela e ver se ela está disposta a lidar com as consequências da cirurgia, pro bem e pro mal, né? E assim, buscar dados científicos. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que isso é de praxe, buscar dados reais. Ainda mais numa época que a gente viu ali a disseminação de tantas informações não confirmadas, que a gente chama de fake news. Então eu penso que as pessoas deveriam buscar plataformas que sejam plataformas oficiais e estar sempre atentas para o fato de que a obesidade, de que as comorbidades vindas dessa obesidade, elas matam muito, não só no Brasil, mas no mundo. Essas falácias de pessoas que não sabem o que é ser obeso, que não sabem o sacrifício que o bariátrico precisa fazer, de que é o caminho mais fácil, porque tem gente que pode até se envergonhar por optar pela bariátrica, por conta desse tipo de fala. A pessoa vai pensar que eu não tenho força de vontade, que eu estou optando pelo caminho mais fácil. Então é se enriquecer de conhecimento para poder, inclusive, rebater esse tipo de fala. Aí depois da cirurgia, o pessoal pergunta, precisa tomar remédio? Não. Foi eu operar, eu pude suspender todos os remédios de pressão que eu fazia. Eu era essa aqui. Essa aqui. Até em relação a outras pessoas, eu era visivelmente grandona, né? Bem maior. Provavelmente uns 115. Hoje eu tenho 68. Eu acho que as pessoas precisam se informar em plataformas sérias, não se basear apenas na questão da opinião, não que elas não possam perguntar para outras pessoas que experimentaram, né, a cirurgia e os possíveis efeitos colaterais. Mas eu acho que se informar, procurar dados científicos, procurar os profissionais envolvidos no processo da cirurgia, tudo isso para poder compor ali um arcabouço de informações para ajudar na tomada de decisão. E lembrar que nem sempre o que funciona para mim vai funcionar para o outro, né, para elas. Não se deixar contaminar também por essas falácias que são tão preconceituosas sobre o fato da cirurgia bariátrica ser o caminho mais fácil, porque isso não podia estar mais longe do que é a realidade do bariátrico.